Bora cuidar da sua vida! E vamos continuar essa série de aulas. Estamos aí indo para a aula 2 e nessa aula nós vamos falar sobre as principais causas, o que gera principalmente a glossofobia. Para você que não sabe o que é glossofobia, é o medo de falar em público. E se você não assistiu a aula 1, dá uma olhada aí aqui nos conteúdos que você vai achar lá, aula 1, glossofobia. Eu trouxe aí história, cultura, o que gera tudo isso, mas não vou ficar contando aqui não. Você quer saber, vai lá e assiste a aula 1, tá bom? Estamos na aula 2 e essa aula 2 eu vou falar sobre as principais causas, o que geralmente causa aí essa glossofobia, esse medo de falar em público que assombra a grande maioria da população mundial, 75% da população mundial, imagina? Bilhões de pessoas que sofrem com isso, gente. E olha, eu já passei por isso, eu sei o que é você se borrar inteira, literalmente, sabe? De ter diarreia mesmo, ter dor de barriga, ter vontade de vomitar, ter dor de estômago, não dormir à noite. Na noite anterior, que eu sabia que ia ter que fazer uma apresentação, eu simplesmente tinha a sensação de morte. Quando chegava ali para me apresentar, aquele povo todo olhando para minha cara, nossa, desde criança até na faculdade. E eu sei o que é isso. Então, se você sofre desse medo, se você tem glossofobia, se você entra em pânico quando você vai falar em público, eu sei muito bem o que é que você sente, porque eu já estive nesse lugar e eu sei o quanto que é sofrido. Mas é possível sair dessa, gente. Olha eu aqui. Quem olha pra mim não fala que eu já travei apresentando trabalho na faculdade, que eu me borrava inteira quando tinha que fazer uma apresentação na empresa, ou então que eu tinha que falar alguma coisa numa reunião, que eu tinha que levar o material para apresentar numa reunião, para apresentar para minha chefia, ou então até lá na escola, quando tinha feira de ciências que eu tinha que fazer apresentação, gente, eu quase morria, tá? Mas isso vai ser cenas para os próximos capítulos aí que eu vou contar como que foi aí que eu acabei me libertando desse medo. E eu falo pra vocês que isso é realmente libertador. Quando a gente consegue se libertar disso, você vive uma vida muito mais leve e você vive também todas as oportunidades que o simples você conseguir se posicionar, você conseguir falar, você conseguir se comunicar de uma forma fluida, de uma forma leve, dominando esse medo e não permitindo que ele te domine. Vou te falar, minha vida mudou significativamente. Então é totalmente possível você sair de uma pessoa travada, que morre de medo, que se borra inteira, para conseguir falar em palestras, em apresentações, em treinamentos, em reuniões, aqui na internet, nas redes sociais. Para mim também é um grande desafio, na verdade foi um grande desafio, quando eu vim para as redes sociais, que eu tinha que começar a abrir a câmera e falar, gravar conteúdo, fazer lives e tudo mais. Nem sempre foi algo confortável, tá, gente? Mesmo eu já tendo sido destravada, já sabia lá como conduzir e tudo mais, pra mim não foi muito fácil. Depois você rola aqui no Instagram e dá uma olhada também aqui no YouTube, o quanto que eu fui progredindo. E hoje eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu sei que eu estou muito melhor do que quando eu comecei. Mas por que eu tô melhor hoje? Porque eu fiz, porque eu fui atrás, porque eu fui estudar, porque eu fui praticar, tá bom? Então, bora lá, bora pro conteúdo dessa aula 2, que são que as principais causas da glossofobia, o medo de falar em público, gente. Vamos lá. Primeira causa, grande causa, é nós termos aí algumas experiências anteriores que foram muito negativas. No meu caso, que eu lembro assim que realmente me deixou muito traumatizada. Foi uma apresentação na faculdade em que nos dias anteriores eu já vinha preparando para essa apresentação, tal. É uma apresentação em grupo. E aí, o que aconteceu? Era um tema que eu não me sentia confortável, porque era algo que eu tinha que decorar. E para mim, assim, o meu aprendizado, decorar, não faz muito sentido até os dias de hoje. Aquilo que é muito teórico, que eu tenho que decorar, eu não aprendo. Para mim, na minha concepção, eu não aprendo. Eu não faz parte daquela coisa. Fez sentido, realmente eu compreendi e ok, tá aqui dentro. Abasteci, armazenei, tá aqui dentro.
Então, quando eu tinha que decorar alguma coisa, até hoje, quando eu tenho que decorar, pra mim não faz sentido. Então, eu tenho aquele sentimento que eu não tô aprendendo, sabe? Eu tenho que fazer aquilo lá pra conseguir nota e tal. Então, já ia para um negócio meio que, sabe, meio que incomodada. Mas beleza, eu sempre estudava antes, né? Fazia lá um roteiro e tal. E lá fui eu para apresentação na faculdade e eu levei minha colinha, que eu tinha lá, né, um papelzinho com os principais tópicos e tal. Só que, cara, eu não sei o que aconteceu naquele dia, enfim, foram vários fatores, mas eu tava muito tensa, muito nervosa e eu não conseguia, sabe, fluir na apresentação. E eu tava ali com o papel na mão, tremia, dava pra ver no papel que eu tava muito tensa, nervosa, tremia. E a professora, com a melhor das intenções, eu tenho certeza que não foi pra me prejudicar de forma alguma, ela simplesmente viu minha tensão, viu meu nervosismo, ela falou assim, cara, me dá esse papel, porque ele tá te, sabe, tá te travando, tá te prejudicando. Eu falei, professora, pelo amor de Deus, não faça isso, porque ele é o que tá me salvando, que tá conseguindo me fazer um pouquinho aqui a apresentação. Ela falou, não, tira esse papel que você consegue fazer sozinha. E ela me tirou o papel. Gente, eu simplesmente travei. Deu um branco, assim, que eu não sabia nem meu nome naquele momento, sabe? Parece que cavou ali um buraco, eu caí no buraco e por lá eu fiquei. E foi traumatizante realmente, pra mim foi uma grande vergonha. Eu que sempre fui muito dedicada, sempre gosto de fazer tudo com muita excelência, sempre quero entregar o meu melhor. Aquele dia, assim, trabalho em grupo, prejudiquei a nota do meu grupo, porque eu não consegui fazer a minha parte. As meninas, por mais que elas tenham estudado tal, elas não sabiam o contexto da minha parte, não estavam preparadas para apresentar aquela parte, ou seja, a minha parte ficou faltando. E aí isso prejudicou a nota do grupo como um todo. Então, aquilo pra mim foi um grande trauma, sabe? Então foi uma experiência que realmente eu já tinha vários históricos que eu passei ali na minha infância, na minha adolescência, enfim, que eu tinha esse medo absurdo de falar em público e esse realmente me travou de uma forma assim absurda. Então, provavelmente, você que tem esse medo de falar em público, talvez você tenha algum histórico da sua infância, de as pessoas terem tirado sarro de você quando você falou alguma coisa, seja em sala de aula, ou seja na sua própria casa, seus pais ou os professores, seus colegas de classe, que de repente você quis tirar uma dúvida e realmente era uma dúvida, né? E aí as pessoas ao seu redor simplesmente deram risada de você, fizeram chacota, enfim, tiraram sarro e tal. E isso foi criando dentro de você esses traumas, essas experiências negativas que acabaram te fechando dentro desse medo aí. E, poxa vida, eu começo a ficar meio que, sabe, meio que evitando de me expor, de falar, de me expressar, de me comunicar. E quando tem muito mais pessoas, eu ouço muito das minhas alunas, de mulheres com quem eu convivo das minhas redes aí de contato, que elas olham e falam assim, eu vou ficar quietinha, eu prefiro não falar. Porque já fui muito ridicularizada, já passou por experiências anteriores que não foram tão agradáveis assim, e acaba meio que se fechando, porque tem esse medo. Quantas vezes na sala de aula, ou então numa reunião, na faculdade, ou então até sei lá, numa reunião de networking, assim, que você tem uma dúvida, ou então você tem algo para falar que contribuiria muito para aquela pauta, para aquela aula, para aquele assunto que está sendo discutido naquela reunião, e você simplesmente fica ali, ó, quando tipo as pessoas perguntam, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? E você poderia falar e agregar absurdamente com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, com as suas experiências, e você simplesmente se fecha, porque remete àquilo que você tem como trauma, aquilo que você guardou na sua memória, que ficou armazenado dentro de você, com essas experiências negativas anteriores, e você simplesmente se fecha. Isso tem muito a ver também, gente, outra causa muito forte nessa questão que gera a glossofobia, o medo de falar em público, é o bullying. É o bullying, a intimidação, que acontece muito na nossa infância, na escola, mas também acontece no ambiente de trabalho, acontece às vezes até dentro da própria casa, com irmãos mais velhos, irmãos mais novos, os próprios pais, muitas vezes por falta de orientação, por falta de conhecimento, enfim, acaba fazendo um certo bullying com os filhos, e enfim, acontece. E aí, eu, por exemplo, quando era criança, até recentemente eu
revivi isso, porque eu vi uma menininha muito parecida comigo, o comportamento, o estereótipo, e eu olhava para ela, eu me vi criança, eu me vi lá na minha infância, porque eu, primeiro, descendente japonês, já cria-se aquele estereótipo que japonês é CDF, é puxa-saco de professor, só tira nota boa, então já cria esse rótulo para pessoa que é descendente japonês. E eu sofri todos esses bullying, tá? Japoneusa, zóio rasgado, arigatou sayonara, enfim, tinha todos esses apelidos carinhosos e abençoados. E nós, como crianças, muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E a gente vai se fechando e vai armazenando tudo isso e vai gerando um monte de crenças dentro de nós. Além disso, eu gostava muito de sentar na frente. Eu gosto de estudar, gente. Desde criança eu sempre fui uma aluna dedicada. Falar que eu sou extremamente inteligente, que eu tenho QI elevado, não tenho. Eu sou dedicada, eu sou esforçada, eu gosto de estudar, é uma coisa que eu gosto, de buscar conhecimento e tal. Então eu sentava na frente, eu gostava de ficar ali atenta à aula, porque pra mim não fazia sentido eu ir pra aula e ficar fazendo bagunça na sala de aula. É a minha percepção, é o meu modo de olhar para aquilo e o meu modo de me comportar numa sala de aula. Muitas pessoas vão para a sala de aula para bagunçar, para ficar, sei lá, fazendo um monte de coisa que não é estudar. Eu ia para aula para estudar. Então isso incomodava muitas pessoas que estavam ali para bagunçar, para fazer, enfim, qualquer outra coisa que não fosse estudar. Então já criava também um certo ranço dessas pessoas que acabavam fazendo bullying comigo. Outra coisa, eu sempre fui muito pequenininha, não cresci muito, né? Desde quando era criança até hoje, eu continuo sendo pequenininha e mirradinha. Quando eu era criança, eu era muito, mas muito magrela mesmo. Magrela, era uma vara. E aí o que acontece? Na época que as meninas começam a desenvolver o corpo, que começam a ficar encorpadas, que viram mocinhas e tal, eu não desenvolvi absolutamente nada. Então, assim, eu vi as meninas crescendo, tanto assim, em altura, quanto o corpo desenvolvendo. E eu não desenvolvi, eu fiquei paradinha ali. E assim, tiravam muito sarro de mim também, além de ser japonesa, além de ser DF, além de puxa-saco de professor e tudo mais, tinha toda essa questão de eu ser aquela que era mirradinha, que era pequenininha. Quantas vezes que aconteceu de meninas maiores me empurrar, só de dar um empurrãozinho assim, dar um peteleco em mim, eu já caía. Quantas vezes eu caí na grama, na quadra, porque a menina simplesmente fazia assim e eu caía. Então isso também era um bullying, né, uma intimidação. E eu sofri por vários bullying, passei por muitas coisas aí na minha infância, na minha adolescência, e isso me fez ser uma criança mais fechada, uma criança mais reservada. Então, quando eu tinha que me expor, quando eu tinha que, sabe, falar, quando eu tinha que fazer uma apresentação, eu já tinha toda esse sentimento de traumas, de todas essas crenças que eu fui colocando dentro de mim por conta daquilo que fizeram comigo, mas eu peguei isso tudo pra mim e aí eu fui me fechando. Porque muitas vezes, o que acontecia, gente? Quando tinha, por exemplo, a professora, não tem jeito, né? Aluno que é dedicado, aluno que faz a lição de casa, que acerta e tudo mais, o professor vai acessar mais. E não é pelo simples fato de o aluno ser puxa-saco ou não, mas é porque ele é dedicado, e era o meu caso. Então a professora pedia para ir na lousa, para escrever, para fazer a lição na lousa, e eu sempre ia, eu sempre recebia elogio, tal, não sei o quê. E isso gerava toda essa questão nas outras crianças, nos outros alunos que, é a puxa-saco, que é não sei o quê, a CDF. E isso eu fui me fechando, sabe? Porque eu via que isso era algo que incomodava as pessoas e que isso não era legal e que isso acontecia de eles acharem que eu era tudo isso que eu falei. E aí, isso acabou também me fechando, tá? Outro ponto também, que é uma grande causa, que olha, o que tem de mulher que eu ouço falando isso, gente, é perfeccionismo. Nada tá bom, né? Sempre, tem algum defeito. Mulheres que vão gravar vídeo aí para as redes sociais. Nossa, eu tô com uma aluna agora que é muito engraçado. Qualquer coisinha, um fiozinho que tá aqui fora do lugar, sei lá, um cílio ou uma sobrancelha que, sei lá, saiu um pelinho aqui que tá esquisito, já é um motivo para vamos regravar. Não, minha voz tá horrível, meu cabelo, minha roupa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu também já estive nesse lugar, tá, gente? De quando eu começar a gravar o vídeo, ficar por 2, 3, 4, 5 horas gravando o mesmo vídeo com conteúdo que tinha lá 30 segundos. Nunca tava bom, nunca tava perfeito o suficiente. E o perfeccionismo, cara, ele é o maior, é a maior causa, é o maior gerador de procrastinação.
procrastinação. Você que procrastina, você que tá aí levando a sua vida, empurrando com a barriga, deixando sempre para depois aquilo que pode ser feito agora, dá uma avaliada, porque é praticamente certeza que você é uma pessoa muito perfeccionista. Nada tá bom, eu preciso melhorar, eu preciso estudar mais, eu preciso me aprimorar, porque ainda não tá legal o suficiente, e fica usando o perfeccionismo como algo assim muito bom. Não, imagina, eu tenho que entregar meu melhor, não, eu tenho que entregar pro meu cliente, pro meu Instagram, pros meus vídeos, ou então pra minha palestra, tem que ser perfeito. Primeiro, minha querida, meu querido, não existe perfeição, não existe. Existe perfeccionismo, perfeição não existe. O único ser perfeito que passou por essa terra, que é o nosso querido Jesus Cristo, só ele, cara. Só ele foi perfeito. E mesmo assim ele não agradou todo mundo não, viu? Quanta gente ficou contra ele. Então por mais que você busque a perfeição, mesmo assim você fazendo o seu extraordinário, o seu, assim, fantástico, melhor, maravilhoso, ainda assim você não vai conseguir agradar todo mundo. Não tá bom o suficiente porque as pessoas não vão gostar. Quero te contar aqui uma novidade. Vou te contar um segredinho. Mesmo você fazendo seu melhor, mesmo você fazendo aquele negócio assim cinematográfico, sempre vai ter alguém que você não vai agradar. E Jesus Cristo agradou. Quem somos nós, pobres mortais, para querer agradar todo mundo, para querer ser perfeito? Nós não somos. Essa é a única certeza que a gente tem, que nós não somos perfeitos, nós somos seres cheios de imperfeição, estamos aqui exatamente para aprender. Então, para com esse perfeccionismo. Mas para confortar o seu coração, que é o que conforta o meu também, que me fez olhar para o perfeccionismo de uma forma diferente, me fez amadurecer e melhorar esse meu comportamento perfeccionista, é o seguinte: muitos de nós fomos criados vamos dizer assim, num regime meio que rigoroso demais, em que você não podia errar, em que você tinha sempre que fazer o seu melhor, e que, por exemplo, nota de escola, eu tirava, sei lá, abaixo de 8, eu chorava, porque eu não aceitava, porque dentro daquilo que foi criado, que eu assumi para mim como sendo uma verdade, porque foi aquilo que eu ouvi durante a minha infância inteira, é que para você ser uma boa aluna, para você ser uma pessoa excelente, você tem que ter notas boas na escola. E eu tinha isso muito forte dentro de mim. Então, quando eu tirava uma nota abaixo de 8, que ainda não é uma nota ruim, para mim era péssimo, eu chorava. Quando eu tirei minha primeira nota vermelha na escola, que foi em história, eu lembro até hoje, tão traumático que foi para mim, tão sofrido, quanto que doeu aquilo para mim, eu chorei muito. Parecia que eu tinha tomado uma surra. Foi uma surra moral aquilo para mim, sabe? Eu não admitia que eu fosse capaz de tirar uma nota, de ter uma nota vermelha no meu boletim, de ficar de recuperação. Imagina! Então, por quê? Porque muitos de nós fomos criados nesse regime mais rigoroso. Sabe essa coisa ali de ser exigido demais? De você não pode errar, de você tem que ser sempre o melhor, de você tem que ser aluno nota 10, de você tem que ser filho nota 10, ser exemplar, de tudo isso. Faz parte de você ter uma boa educação, porque eu falo que muitos dos meus valores, do que eu sou, do que eu trago para mim como pessoa, graças a Deus eu tive essa educação. Mas também criaram muitas crenças que acabaram me prejudicando e trazendo muito sofrimento para mim. Então, tem muitas pessoas que hoje sofrem com perfeccionismo porque foram muito exigidas na sua infância. E não só dos seus pais, talvez dos seus professores, porque naquela época era um regime mais rigoroso também, na escola e tudo mais. Então, os professores, eles eram mais rigorosos no sentido de resultado, de excelência e tudo mais. Então, nós tivemos essa casca sendo colocada nas nossas pessoas, e o perfeccionismo veio aí permeando as nossas vidas. E ele vem para esses dias atuais, para nossa fase adulta, como sendo algo que muitas pessoas enxergam como sendo um ponto muito positivo. Mas ser perfeccionista é bom, porque eu sempre vou buscar fazer o meu melhor. Tá bom. Isso é algo primordial para nós, seres humanos, fazer sempre o nosso melhor. E é necessário, tá, gente? Isso é necessário, e não vem falar que você é uma pessoa excepcional, uma pessoa super high level,
um nível altíssimo porque você quer fazer o seu melhor. Não, isso aí é básico, isso é padrão, tá? Isso é algo que deveria ser padrão para todo mundo. Mas como infelizmente nem todos são assim, quando a gente vê uma pessoa entregando, nossa, ela entrega o melhor dela, ela é excelente naquilo que ela faz. Aí a gente olha e acha, nossa, excepcional. Mas na verdade deveria ser básico, padrão, tá? Mas isso é algo que é necessário, mas quando isso começa a te trazer um nível de limitação, que você deixa de fazer, que você vai procrastinando, que você vai simplesmente deixando para depois, não faz ou perde muito tempo, desperdiça muito tempo, o perfeccionismo passa a ser negativo, tá? E olha só, trazendo o perfeccionismo para o medo de falar em público. Como você tem tudo isso dentro de você, que você não pode errar, que você tem que ser sempre uma pessoa assim, excelente naquilo que você faz e não sei o que, não sei o que, você olha para isso, você se trava. Porque eu tenho conhecimento, eu já ouvi uma pessoa falando isso para mim. Eu tenho conhecimento, nossa, a minha técnica é muito boa, eu estudei muito, eu tenho uma bagagem assim absurda, eu tenho propriedade, tenho facilidade de falar nisso facilmente. Mas eu travo para falar em público porque eu tenho medo de errar. Olha só isso. Quando eu ouvi essas mulheres falando isso, eu falei, cara, eu não consigo imaginar você com medo de falar em público, porque é uma baita de uma mulher, é uma baita de uma profissional, tem realmente um repertório incrível, mas tem medo de errar. Olha isso. Por quê? Por conta dessa coisa toda do perfeccionismo. Então toma muito cuidado para o perfeccionismo não te paralisar. Não somente com relação ao medo de falar em público, mas também para outras áreas diversas aí da sua vida, tá? Então toma muito cuidado. Não é algo... Antigamente eu olhava para o perfeccionismo, eu sou perfeccionista, enchi o peito para falar. Por quê? Parece que você é uma pessoa assim, nossa, é uma baita de uma qualidade. Até a página 2, tá? Então entenda que existe um limite aí. Legal, eu querer sempre fazer o meu melhor é muito bom. Na verdade, é o que todo mundo deveria se preocupar em fazer. A partir do momento que isso começa a te limitar, a partir do momento que isso começa a não ser tão, né, saudável e trazer aí a procrastinação para sua vida, esquece, tá? Outra coisa, pessoas que têm baixa autoestima. O que é baixa autoestima? É quando você simplesmente duvida daquilo que você tem de características boas, sejam físicas, sejam emocionais, sejam de conhecimento e tudo mais. Então, quando você olha para você e você mesma não acredita em você, você começa a ter uma baixa autoestima. E aí, facilmente, você não vai se expor, você não vai querer falar em público, você não vai querer se posicionar. Então, tomar muito cuidado com essa questão da baixa autoestima. E um exercício muito bom para fazer é você realmente trazer à tona tudo aquilo que você tem de qualidade, tudo aquilo que você tem de pontos fortes, todos aqueles pontos que te trazem ali, nossa, eu sou boa nisso, nossa, eu sou excelente naquilo, eu faço muito bem isso. E você pode ter certeza que tem muito mais qualidades e pontos fortes do que defeitos e pontos fracos. Você pode ter certeza disso. Então, alimente-se daquilo que você tem de bom e aí a sua autoestima ela vai para onde? Em vez de ficar te jogando para baixo, você eleva, tá? Então, quem tem autoestima baixa, com certeza tem aí um pezinho na glossofobia se não tá com o corpo inteiro jogado lá dentro. Presta atenção, tá? E outro ponto muito importante que nós precisamos levar em consideração é a inexperiência. Muitas vezes, pela falta de experiência no assunto, de falar em público, eu, por exemplo, quando eu precisei assumir um cargo de liderança na empresa e assumir alguns projetos que me forçaram a falar, a treinar, a me posicionar, sabe, sair daquela posição que eu estava, que era de analista, que eu só entregava resultado, fazia ali, pá, e tava voando, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa de entregar excelência. Então, quando eu tava ali, cara, beleza, eu tô entregando resultado, é meu resultado. Eu não preciso ficar aqui falando, eu não preciso ficar ali me expondo, é só entregar. Pá, executora, entendeu? A partir do momento que eu passo para uma posição de liderança, em que eu tenho que falar com pessoas, em que eu tenho que reportar resultados, em que eu tenho que ir para reuniões, falar com pessoas de um nível hierárquico muito maior do que eu estava habituada de falar que eram meus pares, isso muda totalmente. E aí eu não tinha experiência nenhuma com isso.
Então ali, ainda nesse momento, quando eu assumi cargo de liderança, gente, eu ainda não estava destravada não, muito pelo contrário, eu me borrava de medo de falar. Me posicionar em reunião, ter que fazer, por exemplo, um treinamento, falar para mais pessoas ali que fossem, sei lá, 2, 3 pessoas, eu já me tremia, me borrava inteira, tá? Então, quando eu recebi esse desafio, eu era totalmente inexperiente e, tipo, eu nunca busquei isso, porque por conta de tudo isso que eu contei para vocês, eu tinha trauma, eu não queria fazer. É algo que para mim não era confortável fazer. E aí, o que aconteceu? Que é um dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês no decorrer dessas aulas. Como que eu me libertei? Como que isso aconteceu para mim? Saí desse lugar que eu era a pessoa travadaça, que morria de medo, me borrava inteira, para conseguir falar destravada do jeito que eu sou hoje. Muito disso foi ser colocada à prova, de simplesmente tá aqui, você tem que fazer. E a experiência de ir fazendo, errando, acertando muitas vezes, errando também. E aí, fui ganhando experiência, mas a falta de experiência te coloca num lugar de tipo, não consigo, não sou capaz, isso não é pra mim. E você simplesmente se fecha, esquece todas as suas características boas, não eleva a sua autoestima, não vê o quanto você é capaz, mesmo que você não tenha experiência. E aí vai travando, não sei, não faço, não consigo e trava, tá? Então, esses são alguns dos pontos que eu trouxe, que eu fui estudar, que eu fui pesquisar, que causam principalmente a glossofobia, o medo de falar em público. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, nesse momento da aula, é que você se identificou com algum deles, com algumas dessas causas. Então deixa nos comentários, coloca aqui, se quiser bater um papo, manda um direct para mim, manda mensagem aqui no YouTube para mim, para que a gente possa entender. O meu objetivo aqui é realmente ensinar, compartilhar com vocês a minha experiência, porque eu sei o quanto que isso é doído, o quanto que isso é sofrido, o quanto que isso traz de dores físicas e emocionais pra gente. O fato de você se limitar, que você não consegue falar, que você não consegue se expressar, que você quer ali se posicionar, mas você simplesmente se fecha por medo. E o quanto de oportunidade você deve estar perdendo pelo simples fato de não abrir a boca e falar, né? Então, se você se identificou, se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui me prestigiando. Eu tô fazendo tudo isso aqui com muito amor, com muito carinho, porque eu sei o quanto que isso é dolorido o negócio. Então, que a gente possa ter pessoas sofrendo menos com isso, que nós possamos aí ter muito mais gente abrindo a boca, falando, se posicionando, principalmente nós mulheres. Vamos parar com esse medo, vamos tirar toda essa casca que foi colocada em nós por conta de todas essas questões históricas, por conta de tudo isso que nós vivemos. Nós podemos sim fazer algo diferente a partir de agora. O passado já foi, serve de história, serve de experiência, serve de um monte de conhecimento que nós conquistamos, mas daqui para frente a gente pode construir uma história totalmente diferente e cabe a cada uma de nós fazer isso, tá bom? Então eu espero de coração que eu possa ter contribuído de alguma forma para a sua vida e que você enxergue o medo de falar em público de uma forma um pouco mais leve, entendendo que, sim, a Catita saiu ali do zero travada e hoje ela consegue falar, hoje ela consegue trazer conhecimento, falar de uma forma fluida e ela ama fazer isso, então eu também posso. Poxa vida, ela também já foi essa pessoa que eu sou hoje, travada, e então eu consigo. Segue aqui comigo nessa jornada com essas aulas todas que eu tô trazendo para vocês, com muito amor e carinho, e muito obrigada por estar aqui. E bora cuidar da sua vida. Até a próxima aula, hein? Vai acompanhando.